Ainda poderíamos observar as palavras de Dona Aparecida, proferidas antes do início de todo esse empreendimento, quando ela disse o seguinte: uma escola espírita, uma escola que se baseasse nos princípios de Kardec, que levasse aos alunos espíritos os princípios da doutrina que professa, que tivesse dentro de si trabalhos, cursos e conferências doutrinárias, porém que respeitasse aquela advertência contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Não violenteis nenhuma consciência, ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de que adotar a vossa. Pensamos que a escola espírita educa através do Espiritismo, ou seja, através de sua filosofia, de seus princípios. Pode e deve permear no projeto pedagógico, nas diretrizes de seu currículo, os princípios espíritas, mas sem a preocupação de ensinar doutrina. Este sempre foi e continua sendo o norteamento para as escolas pestalozzi. Aos alunos espíritas, seus familiares e interessados, são oferecidos aulas de evangelização, atividades doutrinárias diversas, conferências, cursos, bem como procura-se apoiar todo o movimento espírita da cidade e da região. É interessante observar, em toda a história da Fundação Educandário Pestalozzi, a preocupação, principalmente pelos seus fundadores, de contribuir para a expansão das ideias espíritas para a área da educação, trabalhando na tentativa de ajudar na formalização de uma pedagogia espírita, cujos princípios encontravam-se esparsos em toda a obra da codificação e outras obras de autores posteriores a Allan Kardec, bem como preocupados nas aplicações das ideias espíritas na prática diária pedagógica. Alguns exemplos. Esse é o Educandário Pestalozzi na época da inauguração. Na semana de inauguração do prédio próprio do Educandário Pestalozzi, em junho de 1951, descrito por Pedro de Camargo, conhecido Vinícius, como o maior acontecimento espírita dos últimos tempos. Vamos ver o próximo. Esse aqui são, na inauguração, alguns da Mocidade Espírita que fizeram uma peça de teatro na inauguração. É próximo. Ao Vinícius, na palestra que ele fez na inauguração do Pestalozzi. Destacam-se entre outros, então, o trabalho apresentado por Vinícius, que se titula A Educação Cristã. O trabalho apresentado pela senhora Clotildes Veiga de Barros e Presidente Prudente, sobre João Henrique Pestalozzi. E o trabalho apresentado pelo senhor Milton Wilson, irmão de Eurípides Barçanufo, intitulado A Educação Cristã e Eurípides Barçanufo. Nos anos 80 e 90, funcionou mensalmente um grupo de estudos da educação espírita, formado por professores e educadores, não só do Educandário Pestalozzi, como de outras escolas, idealizado por Dona Aparecida Novelino. Próximo. Aí com a Dona Aparecida. Foi programada para o Carnaval de 1988, em parceria com o editor de Jornada, que é uma revista de educação espírita de Duque de Caxias, Celso da Costa Frauches, o primeiro Congresso Internacional de Educação Espírita. O tema central do Congresso, Pedagogia Espírita, desdobrado nos subtemas Filosofia Educacional Espírita, Sociologia Educacional Espírita, História da Educação Espírita, Didática Espírita, Metodologia da Educação Espírita, Administração, Orientação e Supervisão Educacional Espírita, Tecnologia Educacional aplicada à Educação Espírita e Experiências Educacionais Espíritas. Esse congresso não se realizou, porque ele ficou um congresso muito caro e realmente não houve condições, mas ficou a intenção. E alguns exemplos práticos de aplicação pedagógica que nós gostaríamos de trazer para vocês. Um artigo escrito em 1956, assim se expressa a Dona Aparecida Novelino. Próximo. Em regra geral, as nossas escolas evangélicas seguem ainda a orientação pedagógica, ou seja, antiga. Ensinam, porfiando por acumular conhecimentos, orientações, postulados mais belos e lógicos nas mentes de seus alunos, mas olvidam ou ignoram que todas essas coisas só alcançam sua finalidade quando postas em prática, ou melhor, quando são ensinadas para serem a força de persuasão enérgica e convincente, vividas já, agora, imediatamente, nas mais importantes como nas mais corriqueiras oportunidades do momento. Nosso esforço deve ter este objetivo seguro: trabalhar para um mundo melhor, partindo da parte para o todo, quer dizer, da melhoria do indivíduo para a melhoria da coletividade. A condição principal é que se alie a difusão dos ensinos à obrigação da utilização de sua prática, que se oriente como praticar os conhecimentos adquiridos, quando, em que hora, em qual oportunidade. Ensinemos os nossos alunos a se utilizarem daquilo que aprenderam. Em janeiro de 2004,
nós vimos um jornal que chama O Planalto, de Araxá, Minas Gerais, que publicou um artigo intitulado Violência Zero a Longo Prazo, assinado por Eurípides Candini, professor, funcionário, aposentado do Banco do Brasil, que diz, entre outras coisas, o seguinte, próximo. As poucas noções de pedagogia obtidas nos bancos acadêmicos e a experiência obtida no exercício do magistério com crianças e jovens permitem-me achar que dos 4 aos 5 anos de idade é a melhor época para pais e educadores cultivarem no coração das crianças noções de honestidade e da prática do bem em geral. Lembro de meus tempos de criança passados em Franca, em que eu e meus irmãos frequentávamos as aulas de moral cristã ministradas pela professora Maria Aparecida Ribeiro Novelino, que juntamente com seu esposo, Dr. Tomás Novelino, fundaram o Educandário Pestalozzi, onde a mestre instituíra o livro de boas ações, objetivando incentivar as crianças a praticarem o bem. Cada criança registrava no referido livro, com poucas palavras, a melhor ação praticada no decorrer da semana, cujo relato era lido em voz alta, na presença de todos, pela professora, no final de cada aula, a qual tinha a preocupação de preservar os nomes dos autores. Próximo. Essas boas ações variavam das mais singelas, como para evitar que alguém que escorregasse e quebrasse a perna, chutei para o meio-fio uma casca de banana que encontrei na calçada, a outras mais elaboradas, como hoje fui para a escola com fome porque doei o meu lanche para um necessitado que encontrei na rua. Concluiu seu artigo dizendo: acho que os mestres de nosso Brasil deveriam reeditar, enquanto é tempo, o livro das boas ações, e não esquecerem nunca que é preciso com urgência deixar vir a Jesus as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Hoje, que se fala tanto em educação espírita como uma escola espírita, como uma escola plural, ou seja, que procura levar o aluno a conhecer, pelo menos de maneira sintética, todo o universo das principais filosofias e religiões, é interessante observar que essa também era uma preocupação da professora Aparecida Novelino. Nas suas aulas de moral cristã, dos anos 50, fazia com que seus alunos pesquisassem e resumissem filosofias de caráter religioso, como budismo, confucionismo, cristianismo, biografia de personalidades significantes como Gandhi, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Esses trabalhos dos alunos eram publicados no jornal Espírita da Cidade, A Nova Era. Concluindo esta história, gostaríamos de recordar 2 fases significativas do casal fundador da Fundação Educandário Pestalozzi. Vamos ver o casal em 3 épocas de sua vida. Esse, quando eles se casaram, próximo, já com mais idade, e outra, na inauguração do Observatório Astronômico Eurípides Barçanufo. A primeira frase é de Dona Aparecida, quando no início de toda a empreitada, mostrando o espírito de luta e entusiasmo em que estavam imbuídos. Nós já lemos, vamos reler. Próximo. Sempre sentimos que se há um trabalho digno de se lhes ofertar todas as nossas forças e nossos sofrimentos, é o trabalho da educação. Preparar a criança e o adolescente para uma vida digna, imprimir em suas almas moldáveis sons que tenham ressonâncias eternas, que mais se poderá querer? A segunda de Tomás, em uma de suas últimas entrevistas para o Jornal da Cidade Franca, já muito adoentado, 3 meses antes de completar 99 anos e de seu desencarne, que ocorreu poucos dias depois, mostrando a persistência no entusiasmo e no compromisso do trabalho abraçado, disse o seguinte: eu ainda estou de pé, pela alegria que trago dentro de mim, vendo o Educandário Pestalozzi trabalhando pelo encaminhamento da juventude. Isso nos recorda as palavras do apóstolo Paulo de Tarso em sua Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito obrigado pela atenção.